Oi, gente. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma atividade? Hoje, nossa atividade é de português e o nosso assunto é sobre número do substantivo, certo? Vamos fazer a atividade na gramática da página 98 até a 105 e depois uma atividade no caderno. Então vamos para o nosso assunto, o número do substantivo. Então, observe como os substantivos podem variar em número, ou seja, tanto pode estar no singular quanto no plural. Então, o singular indica apenas um elemento, como você está vendo, o gato. Quando eu me refiro ao plural, eu me refiro a mais de um elemento, como os gatos, tá? Então, um elefante, o gato, um caderno, menino, bola. Então, todos esses substantivos estão no singular. Quando eu digo elefantes, gatos, brinquedos, crianças, estou me referindo ao plural, porque está indicando mais de um elemento, tá? Então, o singular indica um elemento e o plural mais de um. Para formar o plural dos substantivos, geralmente nós acrescentamos o S ao singular. Então, cadeira, cadeiras, tá? Nós acrescentamos o S no final das palavrinhas. Só que outros substantivos fazem o plural de modo diferente, sofrendo modificações no seu final. Ocorrem algumas mudanças. Então vamos para algumas regrinhas. Quando as palavras são terminadas em M, o plural nós trocamos por NS. Então, se termina com M, plural, no plural vai ser NS. Então, trem, aí fica trens. Batom, batons. Quando os substantivos, eles são terminados em R ou Z, o plural acrescenta-se S. Então, flor, flores, cantor, cantores. Os substantivos terminados em S fazem o plural de dois modos, de duas maneiras. Quando as palavras são oxítonas, ou seja, quando a última sílaba é mais forte, fazem o plural acrescentando o S. Então, português, portugueses, francês, franceses. E quando elas são paroxítonas, ou seja, quando a penúltima sílaba é mais forte, elas ficam invariáveis, elas não têm a terminação alterada. Como é o caso de lápis, de tênis. Quando os substantivos são terminados em ao, el, ol, o plural a gente troca o L pelo is. Então, animal, animais, anel, anéis, farol, faróis, anzol, anzóis. Quando os substantivos terminados em iu fazem o plural, de dois modos, tá? Então, quando são oxítonas, mudam o iu para is. Lembrando, as oxítonas é a última sílaba mais forte. Então, funil, o nil é mais forte. Então, fica funis. Barril, barris.
his. Quando forem paroxítonas, quando a penúltima sílaba for a mais forte, a gente tira o will e coloca eis. Então, réptil, répteis. Fóssil, fósseis, tá? Quando os substantivos são terminados em ão, o plural acontece de 3 maneiras. A gente muda o ão para ães. Pode acrescentar o s ou pode mudar o ão para ões, tá? Então, o primeiro exemplo é muda o ão para ães. Então, exemplo, pão, pães, cão, cães. Acrescentando-se s, mão, mãos, grão, grãos, mudando ão para ões, avião, aviões, limão, limões. Vamos para a atividade. Na página 101, você vai escrever as atividades no plural, tá? Então, o mês, o homem, o caracol, o móvel, o areal, o leão, o hotel, o farol, o mamão, o jornal, o girassol e o pardal. Então, você vai aplicar todas as regrinhas, tá? Lembrando que quando termina com M, o plural vai para NS. Quando termina com L, o plural vai para is. Quando termina com O, o plural vai para is. Tá? Todas as regrinhas, não esquece. Segundo, continuar escrevendo as palavras agora no singular. Então, os anões, aí você escreve no singular, o anão. Terceiro, assinale as alternativas que têm a mesma forma no singular ou no plural. Leia a tirinha e faça o que se pede. Era uma vez 3 porquinhos que viviam. Chapeuzinho Vermelho disse: "Por que esse nariz tão?" E então adicionaram-se 2 colheres de açúcar mascavo e mexe-se a cauda por 2 minutos. Quais são os substantivos que estão no plural na tirinha? Copie-os. B. Leia os substantivos da tirinha que estão no singular e passe-o para o plural. O quinto. Complete a cruzadinha com o plural das palavras a seguir. Então, papel, papéis. Se escreve no numeral correspondente. No sexto quesito, você vai encontrar as palavras no plural, inserindo as letras correspondentes. Então, você vai trocar o número pela letra, certo? E vai formar palavrinhas. Depois, você vai organizar as palavras no plural e também no singular, tá? Acompanhando os artigos o, a, os e as. Aí, palavras no plural, palavras no singular. O sétimo quesito. Assinale a opção correta para o plural da imagem na frase. Aí você tem o desenho na letra A. Então você tem. Aí teria os. Aí tem ao lado tem aviões ou aviões estavam atrasados. Qual é o correto? Aí violões ou violãos. Coração ou corações.
na parte de ortografia, você vai trabalhar com S ou dois S. Então, primeiro, escreva o nome de cada imagem nos espaços, o nome das figuras, tá? O segundo, complete com S ou dois S e depois copie as palavrinhas ao lado. Lembrando que nunca começa uma palavra com dois S. Terceiro, complete todas as palavrinhas com dois S. Depois, separe as sílabas. Lembrando que na separação de sílabas, os dois S não podem ficar juntos. E depois você vai classificar quanto à tonicidade. O que é a tonicidade? Você vai descobrir qual é a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Então, quando você fala assunto, qual é a mais forte? Então, de acordo com a posição da sílaba, é que você vai dizer se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, assustar, grosso, carrossel, passagem. Assinale o quadrinho que completa adequadamente a palavra, depois escreva ao lado. Concurso, você acha que é com S ou dois S? Professor, sala, assobiar, curso, sapo e ensino. Marca um X no quadrinho correspondente e escreva ao lado a palavra. Depois você vai classificar as palavras do quadro na tabela abaixo. Então você vai colocar palavras que tem S em início, no começo. Depois você vai escrever as palavrinhas que tem S no meio da palavra e depois as palavrinhas que tem dois S entre as vogais. Por último, você vai escrever o nome dos números, escrever por extenso, certo? Agora nós vamos para mais uma atividade de gramática, só que no caderno. Faça um cabeçalho, coloque a data na matéria de português. Então, vamos lá. Você vai escrever abaixo o feminino dessas palavrinhas, tá? Depois, você vai escrever o diminutivo, palavrinhas abaixo, mesa, cadeira, cama, Carlos, caneta, livro, pedra e bola. Depois, o aumentativo. No quarto quesito, vai passar para o singular. As casas são amarelas, as meninas são bonitas, tá? Então, você vai colocar todas as palavras, essas frases no singular. Os passarinhos são pequenos. Aí, o quinto quesito, você vai observar o texto e vai fazer o seguinte. Você vai circular os verbos. Os verbos são as palavrinhas que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, todas as palavrinhas que indicarem ação ou estado, elas são verbos. Aí você vai circular. E depois você vai sublinhar os adjetivos, as palavras que dão características. E por último, você vai passar todo esse textinho para o plural. Então, o passeio. Em uma fazenda morava uma menina muito bonita que gosta de passear. Um dia ela estava passeando e encontrou um gatinho preto. Então a menina e o gato ficaram muito amigos. Aí você vai escrever todo o texto no
certo? Os outros exercícios é só para você relembrar um pouquinho dos assuntos que já foram vistos, certo? Respondam com bastante calma, bastante atenção. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.